Quando eu criei esse canal, eu queria trazer pessoas que fizessem a diferença, pessoas que trouxessem ideias legais para quem está acompanhando o canal, quem está acompanhando em vídeo pelo YouTube. A gente está também nas plataformas de áudio em forma de podcast. E o Lucas Dubs, que é uma figura que tem muito a acrescentar pela trajetória que ele tem, pelo sobrenome, pelo pai dele, são situações bem particulares e que trazem para o Lucas uma característica muito diferente do trabalho dele e, com certeza, quem está acompanhando vai poder ter muita fonte legal de conhecimento, muita história bacana, muito conhecimento. O Lucas é um cara que valoriza muito o conhecimento, por isso eu fiz questão de trazê-lo aqui, viu, Lucas? Eu busco sempre um conhecimento multidisciplinar, transdisciplinar, porque para mim no futebol o todo é maior que a soma das partes, então é a sua parte como executivo, é o treinador, já tive aqui como convidado professores, né, incríveis, enfim. Então, Lucas, cara, eu já te agradeço demais. Né, você está aí hoje, a gente está gravando esse material, dia 21 de maio, é uma sexta-feira, vai ficar atemporal, né, porque eu sempre falo de ideias, de conceitos, e não de pessoas, e não de polêmicas, o objetivo não é esse, então vai ficar um material bem atemporal. Lucas, quem está acompanhando em vídeo, viu que você está numa sala, aí você está em Salvador, hoje você é o executivo do Bahia, você tá em Salvador, Lucas? Grande abraço, obrigado por me atender. Fala, Marcel, boa tarde. Agora nós estamos gravando à tarde, né? Sim. Então, boa tarde. É um prazer estar com você. Como a gente falou previamente ali em off, é um prazer poder bater um papo que foge um pouco do senso comum do que a gente, exercendo o cargo do executivo, a gente está acostumado a fazer em 99% das vezes, né? Quem que nós estamos contratando, quem que nós vamos dispensar, se o time foi bem, o time foi mal, e parará. Então, eu, como sou do viés acadêmico, né, eu venho da área academicista, por assim dizer, mas aliada à prática, claro. Eu valorizo muito esses bate-papos mais densos, assim, eu gosto muito e mais uma vez te agradeço a oportunidade de a gente poder bater um papo desse nível. Estou em Salvador hoje, dia 21 de maio, estou em Salvador, mas uma semana atrás estava na Bolívia e 3 dias atrás estava na Argentina, e a vida vai nos levando cada hora num lugar diferente, né? A gente tem que saber adaptar e claro, tem que perguntar isso que você perguntou mesmo, porque às vezes a gente está num lugar, está no outro. Então, hoje estou aqui em Salvador, estamos aqui no nosso dia a dia normal de trabalho. Não, que legal. E o Lucas me contava que nessa semana, né, teve Copa Sul-Americana para o Bahia, ele foi para a Bolívia, para a Argentina, e Malemar consegue ficar em casa, né, Lucas? Mas imagino que você, mesmo em um período de pandemia que todos nós estamos enfrentando, você deva ter uma satisfação e um prazer muito grande com o que você faz. E aí eu já te pergunto, Lucas, esse início de carreira, claro que quem está aqui, quem te conhece já sabe, então eu queria buscar alguma particularidade, que talvez você não tenha apontado, né? Poxa, você foi estudar Direito, né, sendo filho de quem você é, né, Ricardo Drubes, que uma das figuras que mais conhece o jogo aqui no Brasil, uma referência para todo mundo que estuda futebol, né, isso não sou eu que falo, todo mundo que o Tite já falou isso aí, enfim, então não preciso ficar me alongando nisso. Mas como que foi, cara? Você é um apaixonado por futebol, você tinha ali o seu pai no futebol profissional ali presente, e foi estudar Direito, cara, e já na faculdade eu trabalhava no Cruzeiro. Como que foi? Isso é alguma coisa diferente que eu nunca tenha contado, como curiosidade para quem está vindo, até para servir como incentivo, né, Lucas? Às vezes a pessoa quer entrar no futebol, não sabe como. Conta aí para a gente esse início de carreira seu tão peculiar. Cara, até para alinhar isso, o futebol, eu sempre vi isso muito perto pelo meu pai, e hoje eu tenho essa oportunidade de ver eu mesmo, né? Ele cobra muito do nosso tempo, né? Eu sei muito isso, eu sei pelo lado da família e hoje eu sei pelo lado do profissional do futebol, ele cobra muito o nosso tempo. Então, eu sempre vi na minha mãe assim uma figura muito forte, muito guerreira, né? De estar ali, de sustentar ali praticamente um seio da família ali. E hoje vejo na minha esposa uma força talvez até maior, assim, porque ela teve uma criação um pouco mais próxima da família. Então, assim, eu vejo que hoje ela passa por obstáculos talvez até maiores assim do que minha mãe passou na época. Então, assim, são duas mulheres assim muito guerreiras
e que aceitar, minha mãe aceitou, né, e minha esposa está aceitando, viver, comprar junto essa grande aventura, né, de vida. Então, o futebol cobra muito da gente tempo. Então, a primeira dica que eu dou aí é a pessoa que está querendo entrar nesse meio saber isso e saber conciliar, né? Tem uma história ótima, assim, eu formei na UFMG, né, né, sou bacharel em Direito pela UFMG, e na época, como a gente estava falando, eu já estava trabalhando no Cruzeiro como supervisor de base, estudando ainda, né, na faculdade. Então, a loucura, vida de viagem, competição, jogos, e aliar os estudos de noite, né, as aulas à noite, para estudar para a prova, trabalhos, TCC, estudar para o OAB também, porque tem isso, não basta só você formar, você tem que se formar. Se for bacharel de direito e não tirar o OAB, não vale de nada, ainda que você não vai exercer a advocacia. Então, assim, era muito complicado. Eu lembro que eu ficava cansado, era segunda a segunda, minha rotina era loucura pura. E teve uma época, uma vez, contando um caso, né, que eu ia ter uma prova de uma matéria num dia, e esse dia eu ia estar viajando, ia estar em competição, viajando um jogo, não lembro qual. E eu avisei para o professor, falei, professor, ó, semana que vem eu não vou poder fazer a prova porque eu vou estar trabalhando. Eu tenho trabalho, eu viajo. Aí ele, tudo bem, a gente vê. Beleza. Chegou na outra semana, óbvio, não fiz a prova, eu estava viajando. E aí, quando eu voltei, né, na outra semana, eu fui na aula dele, fui lá, né, falei, professor, e aí, como é que a gente faz para a gente remarcar a prova? A gente precisa remarcar? Não, como assim remarcar? Não, professor, você lembra? Eu falei com você que eu ia estar... Eu ia estar trabalhando, né? Eu estava viajando, não tinha como eu fazer a prova. Não, mas tem que trazer o atestado. Eu falei, que atestado? Eu não estava doente, eu estava trabalhando. Eu expliquei isso. Não, mas é só com atestado que remarca a prova, e você tem que escolher, ou você estuda ou você trabalha. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. O que eu fiz? Beleza, obrigado. Saí da aula, não voltei mais na aula dele, e aí, assim... Tem um lado da minha consciência social aqui que me critica, mas na verdade, a faculdade pública não estava pagando a mais por aquela matéria ou não. Claro que depois eu fiquei com peso na consciência disso, mas não dava para ter aula com um professor que me chegasse para mim, eu assim, me superando a cada dia para conseguir conciliar os estudos e o trabalho, falar, ou você estuda ou você trabalha, não tem como você fazer. Eu saí da aula dele para provar que tinha como estudar, formei com méritos na OAB, e tinha como trabalhar, como trabalhei com méritos, e aí fui galgar outras coisas na profissão. Dava para fazer? Sim. Dava para trabalhar, dava para estudar, como assim eu fiz, né? E vamos embora. E superar dificuldades a cada dia. Trabalhar com futebol é você ter essa percepção, esse conhecimento primeiro, e desenvolver essa capacidade de superar desafios a cada dia, de superar desafios na vida profissional, na vida pessoal, naquilo que vai sendo colocado na nossa frente. E vamos que vamos. Não, que legal, Lucas. Poxa, né, de repente o torcedor que te cobra uma contratação, alguma situação, algum resultado, né? Não sabe o que você passou, não sabe esse drama, que é um drama, né? A questão de família é muito complicada para todo mundo que trabalha no futebol, cara, para jogador, para técnico, para vocês, dirigentes, né? O jogador, ele consegue ali ter uma aposentadoria para a vida pessoal jovem. O cara com 40 anos está aposentado, pô, tem uma vida inteira pela frente. O dirigente, a sua vida útil como profissional, cara, pô, você pode trabalhar até os 70, 80 anos, se você quiser. Então, você não tem um vislumbre assim. Se Deus quiser, não, né? Pois se Deus quiser. Pois é de cada um. Eu não me vejo trabalhando até a cidade, não, sinceramente. Aquilo que eu te falei, o futebol cobra muito da gente, Marcelo. Eu imagino. O futebol cobra muito da gente. Eu imagino. Eu comecei cedo para poder parar cedo. Verdade. Não, porque eu como jornalista também, cara, eu trabalho de sábado e de domingo, de final de semana, cobrindo os jogos. Mas você quer parar cedo, Lucas? Você tem isso já claro na sua cabeça? Do quê? Eu não escutei. De parar cedo, você tem isso claro, uma idade já? Quero ter uma coisa até que eu já deixei meio que pré-combinado com a minha esposa. Ela topou da gente jovem, da gente junto ir nessa loucura e mudar, igual a gente estava em Belo Horizonte, fomos para Recife, hoje estamos em Salvador,
amanhã vamos estar onde Deus quer que a gente esteja, e porque é aquilo que a gente falou, eu tenho muito claro as prioridades na minha vida. Eu tenho, a partir do momento que eu comecei a cumprir isso na minha vida, né? São 5 prioridades que eu tenho. Primeiro, Deus, depois a minha cônjuge, né? Minha esposa, família, trabalho e vida ministerial. Então, sempre que eu fui tentar realocar essas prioridades na minha vida, deu problema, deu errado. Então, assim, a família, a minha esposa vão estar à frente quando eu tiver com meus não sei quantos anos, mas já com alguma, sei lá, 20, 25, 30 anos de futebol, de falar, putz, eu não preciso trabalhar mais, eu estaria trabalhando só se eu quisesse. E aí, assim, eu colocar a minha vontade de trabalhar, ao invés da necessidade, a minha vontade de trabalhar na frente da minha família, da minha esposa, para mim está errado. Então, é menos por mim e mais pela minha família, pela minha esposa, que eu pretendo parar cedo. Não sei o que idade é cedo, né? Se é 45, se é 50, se é 55, se é 60, não sei, mas eu acho que o primeiro passo é esse, é ter na cabeça de que eu não quero morrer nessa cadeira que eu estou aqui, não. Quero viver bem, viver junto, viver momentos mais tranquilos com a família, que hoje, infelizmente, por conta do futebol, a gente não consegue, a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Então, mas é uma troca, né? A gente está vivendo um momento, a gente combinou isso, para a gente lá na frente ter um pouquinho mais de tranquilidade, de sossego. Não, perfeito. O Lucas, entrando bem na questão da profissão, cara, o executivo do futebol é uma situação, digamos, nova no futebol brasileiro, né? A gente, se pegar há 20, 25, 30 anos atrás, não existia essa figura. Era o diretor estatutário, que ocupava ali a função de diretor de futebol, e esse cara se reportava direto ao presidente. Não havia o executivo profissional como tem hoje, e você ocupa uma das cadeiras mais importantes, né? E você estava no Sport Recife, agora está no Bahia. Se a gente pegar os 40 principais clubes das séries A, né, do futebol brasileiro, que são os 20 da Série A e 20 da Série B, você está num hall ali, você entrou numa ciranda dos principais clubes do futebol brasileiro. Você sempre quis ser o executivo, né? Você até me falava que já tinha uma referência. Como que foi? Porque, assim, o caminho natural que todo mundo, viu o seu nome, o Lucas podia ter sido jogador, podia ter sido técnico, preparador físico, né? Começar ali numa comissão técnica, mas não, ser um executivo de futebol. Você sempre teve isso como alvo, Lucas, na sua carreira, desde o que você já falou da faculdade, de direito, aquela coisa toda? Sempre. Talvez uma das respostas por eu ser jovem, né, e já estar onde eu estou, seria por isso. Eu sempre fui muito claro o que eu quis, né? Muitas pessoas entram no futebol, às vezes, querendo entrar para ver o que vai acontecer. Pô, eu quero estar lá dentro. Lá dentro eu vejo o que vai... Eu não. Apesar de eu ter entrado no futebol, fiz estágio no Atlético Mineiro, né? Também linkado à parte jurídica também, trabalhei com o departamento jurídico, mas quando eu entrei mesmo, né, para ser carteira assinada no futebol, eu entrei como assessor de diretoria. O cargo que eu entrei, né, não é o cargo que eu estou hoje, claro, mas era uma forma de entrar para o meu objetivo, para alcançar o meu objetivo, que era ser o gestor, né, o diretor executivo, né, do clube. Então, eu entrei de uma forma diferente, mas com a cabeça já fixa naquilo que eu queria fazer. Então, eu acho que isso pode ser um dos diferenciais, assim, de você ter um sucesso, você já saber exatamente o que você quer. E eu sempre quis, né? Por mais, como a gente estava falando anteriormente, por mais que meu pai tenha dado uma incentivada para eu ir para a área técnica específica, né, do jogo em si, de fazer o jogo, e eu sou apaixonado pelo jogo, claro, como eu vejo o jogo como o cerne, né, o core de tudo que está permeado no futebol, o jogo e suas nuances, né? Mas eu quis fazer futebol, né? Não só o jogo, eu quis fazer futebol. O jogo está inserido dentro do futebol. Então, eu sempre tive, né? Eu via uma profissão nova, né? Coisa de 15, 20 anos para cá. Eu via naquela época
o Eduardo Maluf, e eu falo, pô, eu quero ser igual esse cara. Via o meu pai, na época de diretor também, meu pai teve épocas de diretor de futebol, eu vi, putz, eu quero ser igual, quero fazer igual. E agora, mais recentemente, né, alguns nomes aí que me inspiram, né, apesar de jovens, né, o próprio Klaus Câmara, que é um grande amigo, profissional competentíssimo aí, um executivo super competente no mercado, e aí já não tão jovem, mas pelo que representa hoje o Cícero Souza, né, que hoje é o presidente da ABEX, da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, apesar de ser gerente, né, do Palmeiras. O Palmeiras tem um executivo que é o Anderson Barros, que é um grande amigo também, uma grande inspiração também. São profissionais que a gente tem como onde espelhar, né, de falar, putz, eu quero chegar onde esse cara chegou, eu quero fazer da maneira que esse cara fez, claro, do nosso jeito, né, com a nossa digital, porque é particular de cada um, mas sempre tendo a quem olhar, né? Eu acho que a gente sempre tem, independente de quem seja, sempre tem que ter a humildade de falar, putz, tem um cara que trilhou esse caminho que eu estou trilhando agora e eu quero fazer igual, eu quero estar junto, né? Então, mas voltando, eu sempre tive essa vontade, eu sempre quis, apesar de ter começado, eu vi no direito uma maneira de me especializar, de uma maneira de achar uma especialização para isso através do direito esportivo, né, para que isso fosse um diferencial, e como de fato foi e o é hoje em dia, é uma das minhas principais características, esse manejo contratual, né, que eu tenho muita facilidade e é fundamental na parte de negociação, né, que é uma das principais responsabilidades do executivo de futebol, né, a contratação de atletas, treinadores, profissionais, enfim. Então, eu sempre quis essa área e hoje eu tenho a felicidade de poder estar no cargo, né, que eu sempre quis, que eu sempre almejei, em pouco tempo, graças a Deus. Isso aí é fruto do meu pai lá de cima mesmo, que abriu as portas, me colocou onde eu estou, num clube gigante do futebol brasileiro, que é o Bahia, né? Então, muito feliz e muito realizado. Não, eu imagino, e até é curioso, né? Porque eu entrevistei aqui nesse mesmo canal já o Alexandre Pássaro, que também é advogado, né? Estava no São Paulo, agora está no Vasco da Gama. Cícero Souza já passou aqui também pelo canal. São figuras que fazem diferença. E aí, Lucas, assim, de maneira muito prática, mitos e verdades da função, cara. Assim, a gente tem aqui no Brasil predominantemente clubes que são políticos, né? O dinheiro do Bahia não é seu, né? O dinheiro do Vasco hoje não é do Pássaro. Quando o Alexandre Matos estava aqui em São Paulo no Palmeiras, o dinheiro não era dele, no Atlético Mineiro. Ele se reporta a um presidente, né, que foi eleito. Os clubes são políticos. E eu não quero entrar naquele lugar comum onde, não, dirigente estatutário atrapalha. Não, eu não quero entrar nisso. Eu quero entrar na prática. Lucas, quais são as reais funções do executivo de futebol, esse cargo máximo, né? Porque o torcedor, de maneira geral, acha que é só contratar. Mas eu sei que é muito mais do que isso, é uma questão estratégica, é posicionamento. E, cara, Sport, Bahia, clube de Série A. Cada clube eu sei que é de um jeito, né? O seu trabalho no Bahia, o do Pássaro no Vasco, do Cícero do Palmeiras, cada um é de um jeito, respeitando, porque cada clube é de um jeito, né? Tem particularidades. Mas, enfim, Lucas, para quem está acompanhando a gente, cara, o que é do executivo, o que não é do executivo, enfim, acho que é uma oportunidade legal para a gente esclarecer, né? Mitos e verdades sobre essa função tão importante hoje no futebol. Cara, o executivo ele é a cara da gestão, né, do clube, né? A gente tem, claro, partindo do pressuposto de um clube estatutário, a gente tem a figura estatutária máxima eleita, né, por aquela agremiação, no caso o presidente, e aí talvez tenha mais. Aqui no Bahia é muito simples, porque é o presidente e o vice, acabou, não tem mais dirigente estatutário. Por exemplo, em comparação com o esporte, eu tinha uns 8, 10 dirigentes estatutários ali acima de mim. Então, assim, me exigia outras habilidades, assim, do que me exigem hoje aqui no Bahia para exercer o cargo. Então, assim, o executivo de futebol, ele é o profissional contratado para gerir o departamento de futebol. Veja bem, não é o clube, né? A primeira coisa que a gente já diferencia aí do presidente, o presidente ele é eleito para gerir o clube, né? Tudo que envolve o clube, se é um clube social,
né? A parte que cabe aos sócios, se é um clube que tem atrelado esportes olímpicos, os esportes olímpicos também, toda a questão de marketing, de relacionamento com imprensa do clube, né? Institucional. Isso é a cargo do presidente. O executivo de futebol, o diretor executivo de futebol, ele é o profissional contratado para gerir o departamento de futebol e tudo o que envolve a gestão de um departamento de futebol. Ou seja, o executivo de futebol ele é o cara que comanda o departamento jurídico do departamento de futebol, não do clube, né? É claro que amanhã vai entrar um profissional que foi demitido, vai entrar na justiça e o clube tem que se defender daquela ação trabalhista. O executivo de futebol não tem nada a ver com isso, né? Agora, o jurídico ele tem que ser um braço de suporte para o executivo na confecção de um contrato, de uma compra, de como que vai ser feito isso aí, de como que a gente pode fazer um acordo. Então, assim, o departamento jurídico que está linkado ao futebol é de responsabilidade da batuta do executivo, assim como o departamento de marketing linkado ao futebol, o departamento de comunicação linkado ao futebol e os os micro departamentos específicos do departamento de futebol, né? Quais sejam os departamentos linkados à performance e saúde, departamento médico, fisioterapia, fisiologia, nutrição, enfim, o departamento técnico em si, que tem a comissão técnica, tem o departamento de inteligência, análise de desempenho, análise de mercado. E a comunicação intradepartamental também de responsabilidade do executivo para que ocorra da melhor maneira possível, né? Então, também o departamento administrativo, né, com a logística de viagens, coordenação de competições, gestão de competições, de como que vai fazer, quantos pontos tem, como é que podemos botar esse jogador até o dia tal, vai fechar a janela, não vai, controle de cartão amarelo, putz, foi julgado, não foi. Então, assim, o executivo de futebol ele é o grande gestor profissional do departamento de futebol, né? Então, assim, eu falei aqui tudo que o executivo faz e ainda nem entrei na questão que a gente é julgado 99% das vezes, que é a contratação, que é a montagem de elenco, né? Que é o escopo de montagem de elenco e também a gestão da comissão técnica, né? Essa gestão que ela é muito entrelaçada do grupo, né? Essa cogestão técnica do grupo de atletas, que ela é óbvio, né? Em primeira instância realizada pelo treinador, claro, mas a depender da relação do executivo com o treinador, você consegue fazer uma cogestão que só tende a colher benefícios, né, disso aí. Então, e claro, né, vou falar um pouquinho da gestão de elenco, é a responsabilidade do executivo também executar essa montagem de elenco, essa estruturação de elenco, contratações, relacionamento com clubes, relacionamento com empresários, com atletas, enfim, é o grande gestor do departamento de futebol, é o executivo de futebol, né? Em alguns clubes, o executivo tem mais ou menos funções a depender do quadro de profissionais do clube. Tem clubes em que o executivo tem o auxílio de um gerente, tem clubes em que o executivo divide funções com o supervisor, tem clubes em que não tem nada disso, é o executivo que faz tudo, que liga para o hotel para clubes com menos poder aquisitivo, o executivo que liga para o hotel para abaixar a refeição de R$40 para R$30. Então, assim, dependendo do poder aquisitivo, né, poder financeiro do clube, para montar um quadro de profissionais mais ou menos confortável, para se dizer assim, o executivo pode delegar mais ou menos funções da sua responsabilidade, mas é de responsabilidade, para ser muito, muito simples assim, é de responsabilidade do executivo de futebol toda a gestão e coordenação do departamento de futebol do clube. Então, é o cara que o presidente vai e fala assim, ó, toma conta do futebol para mim, se der errado, você é o primeiro a responder. Então, mais ou menos isso tudo. Que pressão, hein? Que pressão. A gente não controla o resultado em nada na vida, né, Lucas? Muito menos no futebol, que é um jogo imprevisível, caótico, aleatório, tudo isso que a gente já sabe de cor e salteado. E aí eu peguei várias coisas legais da sua fala, né? Você falou de dirigente estatutário, relação com o supervisor, com o treinador. E aí, Lucas, eu queria te ouvir, cara, sobre habilidades interpessoais que você tem que ter. Porque é claro que você tem que conhecer do jogo, é claro que você tem que conhecer
no futebol na mais pura essência. Você não pode ser um cara que não tenha conhecimentos, né, técnicos de campo, de tática, de tudo. Agora, eu vejo você, ô Lucas, como um grande gestor de pessoas, cara. E aí você está lidando com uma coisa dificílima também, que é lidar com pessoas. Né? Eu já ouvi, por exemplo, de técnicos, Lucas, duas coisas bem distintas. Primeiro, já me falaram, pô, o executivo de futebol é a melhor coisa que apareceu. Pô, o cara é um para-raio para mim. O cara filtra o que vem na minha cabeça. E já ouvi treinador falar absurdos, horrores. Falar, não, executivo de futebol, pô, o cara nunca perde, né? Se o time perde em campo, eu sou demitido. Treinador falando, nunca é o executivo. E é ele que contrata, é ele que faz um monte de coisa. Então, assim, você tem que ter uma habilidade de se relacionar com o treinador, com o presidente, com o torcedor que vai te cobrar também, você sabe melhor do que eu. Então, Lucas, você teve que desenvolver, cara, habilidades de comunicação, de liderança, de gestão de pessoas muito acentuadas, né? Com certeza. Uma das minhas principais bases de trabalho hoje que eu tenho, que eu desenvolvi, venho desenvolvendo minha carreira, é a gestão humanizada, né? É a gestão de preocupação, né, com os outros, preocupação com quem está abaixo, preocupação com quem está acima, é você saber gerir. A gestão de pessoas, ela não necessariamente ela é exercida por quem está acima hierarquicamente, né? A gestão de pessoas acaba que é a gestão de comunicação, a gestão relacional de pessoas. Então, eu tenho que gerir o meu relacionamento com o presidente, e eu tenho que gerir o meu relacionamento com o treinador, com o massagista, com o roupeiro, com o craque, camisa 10, né? Ou com o jogador que eu quero, que amanhã vou ter que dispensar, vou ter que, né, mandar embora. Então, eu tenho isso como fonte principal na minha execução das minhas ações do dia a dia, a gestão humanizada, que é exatamente essa gestão que se preocupa com o relacionamento interpessoal, independente do nível, acima ou abaixo da hierarquia. E, para mim, é importantíssimo. Hoje, eu faço a gestão de um departamento de futebol que é de pessoas, né? Você falou muito bem, eu tenho que entender de futebol, mas eu tenho que entender mais de pessoas, porque quem faz futebol são pessoas. Então, se eu não entender de pessoas, se eu não souber me relacionar com pessoas, eu posso saber o que for de futebol, eu não vou saber gerir bem um departamento de futebol. Pelo simples fato, como eu falei e falo de novo, futebol é feito de pessoas. Eu tenho que saber me relacionar e gerir as relações com pessoas, né? Então, claro que a relação com o presidente é muito importante, mas eu te falo que na condução de um trabalho de futebol, talvez a relação mais importante, de novo, eu falo, isso é a minha forma de trabalhar, não estou falando que é a forma certa, não, né? A forma que eu entendo como é melhor. A principal relação que você tem que saber gerir é com o treinador, né? O treinador é o cabeça do projeto técnico de todo o clube de futebol, ou deveria ser, né? O treinador é o cabeça do projeto técnico, né? É ele que vai mandar? Não é ele que vai mandar no clube. Claro que não. Tem clube também que o treinador chega, o presidente dá a chave do clube para ele, ele faz o que quiser, né? Às vezes por necessidade, às vezes por questão de caráter dele, enfim. Mas também não é função do treinador tomar conta de tudo, né? Então, assim, é fundamental essa relação entre executivo e treinador, porque ela vai te proporcionar uma abertura do vestiário de uma maneira absurda, exatamente como você citou o exemplo, né? Para você dividir as responsabilidades da condução técnica da equipe, né, junto com o treinador. Ao mesmo tempo que para o treinador é bom, porque você citou o exemplo, tira um pouco o fardo dele estar sozinho, dele estar tendo a responsabilidade única do que acontece dentro de campo, e ao mesmo tempo abre para o executivo essa porta de uma maneira muito mais escancarada do vestiário e da gestão desse elenco, que se você for por uma linha de deixar o treinador, não, vai lá, faz o seu trabalho, se der errado eu te tiro, deixar claro para o comando estatutário que você está separado do trabalho técnico, você está ali como gestor, se optar por esse caminho, você não tem essa abertura, né? E, de novo, não estou falando de certo, não estou falando de errado, é a maneira que eu sei fazer, que eu gosto de fazer e que tem dado certo, né? Até aqui, pelo menos ao meu ver, na condução do dia a dia de trabalho, né? O fato é que esse cargo executivo, ele é novo, né? 15, 16, 17 anos,
Hoje em dia ele tem muito glamour em volta, né? A gente fala aí de grandes executivos, de grandes nomes aí, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, enfim, de pessoas que têm hoje em dia status assim, de grandes nomes no futebol, e são mesmo, mas isso, se não for bem gerido, pode gerar um incômodo no treinador. Então, assim, e o treinador, como sempre foi aquela figura, a gente fala o time de... a gente fala o São Paulo de Tele Santana, o Barcelona de Guardiola, a gente não fala o Bahia do Lucas Drubsky, o Palmeiras do Alexandre Matos. Então, assim, o treinador é o cara, é o cabeça, e tem que continuar sendo um projeto técnico, né? Tem que continuar sendo. Então, assim, o primeiro passo disso aí é mostrar para o treinador que você não está ali para dividir protagonismo com ele, né? E quando ele entende e incorpora isso, né? E aí eu te falei, você dá esse primeiro passo para essa abertura do vestiário e essa cogestão técnica do elenco. Então, eu sempre, com todos os treinadores que eu trabalho, eu sempre faço questão de deixar isso muito claro, que eu não estou ali para disputar protagonismo, não estou ali para roubar o holofote, eu não estou preocupado se vão atrelar sucesso a mim ou não, eu estou preocupado no trabalho. E para mim, a meu ver, o trabalho ele é bem conduzido quando o executivo está junto do treinador na condução técnica da equipe. Ô, Lucas, em cima disso, rapidinho só, para eu passar já para a parte final, quero englobar um pouco mais o futebol brasileiro, mas mandar um técnico embora é uma das partes mais difíceis do seu trabalho, falo de maneira geral, o executivo. Para deixar bem claro, eu não sou contra mandar técnico embora, tá? Muitos técnicos reclamam que tem pouco tempo de trabalho, né? O número 3, número mágico, perdeu 3, já a pressão já é grande, e aí a média aqui de um técnico seria de 2 a 3 meses no Brasil, mas enfim... Eu não sou contra mandar técnico embora, tá? Mas desde que haja uma avaliação fidedigna se o trabalho é bom ou não, né? E não demitir por demitir, demitir por pressão. Como que é isso aí, Lucas? Como que você já viu, se você já teve que executar, ou se você já olhou assim, estando no clube, mas não era uma coisa sua? É uma parte muito difícil, cara, e às vezes não é justo, sabendo que a justiça no futebol ela é bem relativa, né? Se um jogo de futebol pode ser injusto de uma equipe que teve 15 finalizações e não fez nenhum gol, uma equipe teve uma e ganhou de 1-0, fez o gol, como que é isso, Lucas? É complicado mesmo, cara? Cara, às vezes não é, depende. Eu já tive que mandar treinador embora por uma opção que não era minha, como eu falei, às vezes quem manda é o presidente. Você está ali para tentar convencê-lo mais vezes de que as decisões têm que ser pautadas mais no âmbito técnico do que no passional, né? É claro que tem treinadores que realmente fazem um trabalho ruim, né? E por isso é importante você ter na sua cadeia de gestão pessoas capazes de julgar de maneira técnica e profissional o trabalho do treinador e não apenas passional linkado a uma cultura resultadista, né? De perdeu, tá ruim, ganhou, tá bom. Então, algumas vezes o treinador é mandado embora porque realmente o trabalho é ruim. Você esperava que ele fizesse isso e ele faz aquilo. Você esperava que ele conduzisse o trabalho de uma forma, ele estava conduzindo de outra. Acontece com o executivo também. Mas o executivo vai mandado embora não por resultado, porque está fazendo um trabalho ruim também, então tem que ser mandado embora, contratado outro para tentar, enfim. Mas muitas vezes o treinador é mandado embora fora de uma perspectiva de avaliação explicitamente profissional, né? Então já teve vezes que eu mandei treinador embora, e falei, olha, cara, eu não... Você sabe como é que é, aquela desculpa mais farrapada, mas que tem que ser feito. Olha, o resultado, a cobrança, você sabe como funciona, infelizmente a gente tem que encerrar o trabalho. Muitas vezes eu sendo contrariado, mas tendo que respeitar a hierarquia clubística, né, de dentro do clube, né, de quem me contrata. Então, assim, nunca é fácil você trabalhar com demissão, não é só do treinador. Treinador, eu vivendo nesses últimos clubes, Bahia, Sport, Cruzeiro, são treinadores que têm uma capacidade financeira um pouquinho legal aí. Então, assim, a gente não fica... O difícil é mandar embora um massagista, um roupeiro que ganha 1.000, 1.500, 2.000. Para mim é pior, entendeu? Para mim é pior. Então, assim, eu não vejo a parte do mandar treinador embora tão ruim, né? Mesmo nas vezes que eu não concordo, às vezes a gente tem que agir como uma engrenagem da máquina, aquilo que eu te falei. Vamos quebrar a máquina, vamos fazer revolução. Não dá certo. Isso você está ouvindo de um cara que é da nova geração dos gestores. Então você está acomodado? Não, de maneira nenhuma. Eu quero mudar a máquina estando do lado de dentro da máquina. Eu acho que quebrar a máquina não vai adiantar nada.
Então, é o que eu tento fazer diariamente, é mudar a máquina. Troco uma pecinha aqui, dá uma manutenção ali, troco uma roldanazinha ali, porque eu acho que assim a gente vai conseguir mudanças mais firmes no futebol brasileiro. E a gente tem visto que tem acontecido. Tem muito exemplo ruim ainda de gestão e do que isso interfere na execução do projeto de futebol de cada clube, mas tem muito exemplo bom também, que a gente está vendo aí, de pessoas jovens, pessoas com cabeça jovem, fazendo, ou pelo menos tentando fazer um futebol diferente cada dia. Não, que legal. Ô, Lucas, olha, quem está acompanhando a gente até o final deve estar se deliciando, porque o papo está incrível. Você tem falado coisas muito pontuais e muito relevantes, né? Que são muito, muito, muito interessantes. Assim, já partindo para o final, Lucas, eu queria te ouvir, cara, de uma maneira mais global agora. E você hoje no Bahia, vai começar daqui a pouco um Brasileirão, né? Você estava no esporte, lutou ali contra o rebaixamento, você manteve na Série A. Ô, Lucas, eu tenho uma tese que é a seguinte, cara, e pautada em números, né? Desde 2003, os pontos corridos, nenhum clube de fora da região sudeste foi campeão. Nenhum. Quase 20 anos, Lucas. Tivemos o Cruzeiro, em Minas, no Rio, Flamengo e Fluminense, e os 4 de São Paulo. Nem Inter e Grêmio ganharam o Campeonato Brasileiro de pontos corridos desde 2003. Lucas, então eu te coloco uma provocação que é a seguinte, cara, é justo pontos corridos ir de volta? Depende. Você no Bahia, quantas viagens você vai ter que fazer, cara? Pega um time aqui de São Paulo, onde eu tô, tem 5 na Série A, Lucas. Os 4 grandes e o Bragantino. O deslocamento desse time é muito menor do que o seu. E se eu estou falando de alto rendimento, Lucas, eu estou falando de detalhes que fazem a diferença, que fazem o sucesso. Um dia de recuperação para o seu jogador pode ser fundamental no jogo seguinte, né? Então, pega quantas viagens você no esporte fez no ano passado. Será que isso não tem impacto? Não estou nem falando de verba, viu, Lucas, ainda. Né? O Flamengo vai ganhar muito mais do que o Bahia? Sim. Tem que ganhar mais? Tem, porque tem mais torcida, mas tão mais assim. Então, cara, eu queria muito esse seu ponto de vista sobre isso, Lucas. Como que é, cara? O Bahia sabe o seu real papel hoje no futebol, tá muito claro isso, por isso ele tá tão bem, se mantendo em Série A. A gente tem, ao passo que eu citei, que nenhum time fora da região sudeste conseguiu ganhar o Brasileiro de pontos corridos, dessa mesma região sudeste, os times já caíram. O Palmeiras já caiu 2 vezes, o Corinthians, Botafogo e Vasco. Então, assim, não é só a questão logística, é gestão também. Mas, enfim, Lucas, como que você enxerga esse cenário hoje? Cara, a gente tem um Red Bull Bragantino, a gente tem um Cuiabá, né, times novos ali. Bragantino, um projeto da Red Bull totalmente novo para nós aqui no Brasil. Um Cruzeiro que não subiu, que trabalhou no Cruzeiro, ficou na Série B. Enfim, Lucas, como que você enxerga? Cara, deixei bem amplo, assim, essa última pergunta minha, porque eu quero te ouvir como um profissional de dentro do futebol, cara. Como que você enxerga hoje esses papéis, esses players dentro do futebol brasileiro hoje, 2021? Marcel, se eu te falar que não faz diferença, faz. É claro que faz. Mas é aquilo que eu te falei, eu prefiro muito mais, em vez de sentar e reclamar, eu prefiro muito mais chegar a entender que Salvador está onde está há 500 anos e não vai mudar, e o Brasil tem o tamanho que tem há 500 anos e não vai mudar, vai ser do mesmo jeito, e existe um campeonato brasileiro onde todos os estados da federação podem colocar times na disputa, a depender de meritocracia, de subida ou descenso de divisões, não vai mudar. Então, assim, se o Bahia, que é um time que se localiza em Salvador, quer jogar um Campeonato Brasileiro de Série A, ele sabe que ele tem que jogar com equipes que estão em São Paulo, que estão em Porto Alegre, que estão no Rio de Janeiro, que estão em Belo Horizonte, enfim, e vai ter um deslocamento, não vou falar injusto, mas um deslocamento grande, vai. Isso influencia na performance? Influencia. Agora, cabe a nós saber suplantar isso de outras maneiras, né? Então, do mesmo jeito que o Bahia está nessa questão logística, a gente pega o Palmeiras, que chegou até a final da Copa do Brasil e a final da Copa Libertadores, também fazendo viagens de Colômbia, Venezuela, jogando um dia sim, jogando um dia não, pelo simples fato de chegar longe em várias competições, igual o Bahia. O Bahia hoje ainda eu acho que está batendo, eu acho que tem um jogo de vantagem no Palmeiras. O Bahia hoje é o time que mais jogou no mundo no ano de 2021. Então, assim, é o time que mais jogou no mundo, disparado. Então, se não me engano, são 40 jogos até aqui, em 2021. É muito jogo, é muito jogo. Então, assim, a gente tem que ser criativo nisso aí, para a gente suplantar
isso de alguma forma, fazer uma adaptação na recuperação, em vez de fazer um voo mais tarde, mais cedo, faz um voo mais tarde, usa a estrutura do hotel que a gente está, na cidade que a gente está, para fazer uma recuperação um pouco mais rápida, um pouco mais no período crítico que ela tem que ser feita, enfim, se é 48 horas depois da partida, que é o momento que... Enfim, a gente tem que criar estratégias para suplantar, porque mudar não vai. Não tem como eu chegar e falar, injusto, tem que ser igualitário. Cara, não vai ser. Né? O São Paulo está no centro do Brasil, vai ter viagens de voo direto praticamente para qualquer lugar. A gente aqui em Salvador tem menos, e quando eu estava em Recife tinha menos ainda, porque eu estou mais longe ainda, estou mais ao norte. E o Fortaleza e Ceará, que estão mais em cima, tem menos ainda. E nem por isso deixaram de fazer equipes competitivas, e nem por isso o Bahia também tem deixado de fazer equipes competitivas, de chegar em outras regiões do Brasil e da América do Sul, de chegar e fazer resultado onde tiver que fazer. A gente tem que se adaptar. Eu acho que do mesmo jeito dentro da gestão do futebol, que não tem como a gente ficar criando celeuma entre o estatutário e o profissional, não vai mudar, a gente tem que se adaptar. E a gente tem que se adaptar da melhor maneira possível. Para mim, é a forma mais inteligente que você tem de fazer uma gestão mais eficiente, em tudo que abrange ela, e nesse caso específico, que é a logística de viagens / logística de competição, que interfere sim, a gente tem que falar que interfere sim, mas a gente não pode usar isso como desculpa para a gente não atingir performance, porque assim vai continuar sendo. Como eu falei, Salvador não vai sair do triângulozinho ali da beirada da Bahia, de onde está. E, se Deus quiser, vamos fazer o possível para a gente continuar em prateleira de Série A, de competições sul-americanas do jeito que está, e vamos ter esse desgaste, sim, que bom. E quer dizer que a gente está conseguindo manter um nível, mesmo tendo essas dificuldades regionais aí de logística, enfim. Que legal. Lucas, olha, muito obrigado, cara. A gente podia ficar aqui horas e horas, o papo é muito bom, você tem muito conhecimento. Parabéns, cara, foi incrível, eu adorei, espero que você tenha gostado também. Né? Desmistificou um pouco essa questão do executivo, trouxe uma parte humana da sua vida pessoal, da sua correria, da sua esposa, como que era com seu pai, com sua mãe. Muito legal mesmo, cara. Espero que de fato você tenha passado ali uns bons minutos batendo esse papo, né? Nada de polêmica, cara. Eu quero saber de ideia, de conceito, quero saber como é o seu dia a dia, o seu case. E achei que quem ficou até o final também gostou, Lucas. Obrigado, parabéns. Que a gente se fale muitas vezes, ainda vamos mantendo contato, né? A gente tem o mesmo objetivo de melhorar o futebol brasileiro, né, cara? Para você ali como executivo, na minha função como jornalista, quanto melhor o futebol aqui no meu país, melhor para mim também. Eu luto por isso, que eu puder ajudar, mesmo que de uma maneira mínima, né? Eu vou fazer. Então, Lucas, obrigado e até uma próxima, cara. Boa, obrigado, Marcel. Eu que agradeço. Como falei, repito, sempre que bate-papo for nesse nível ótimo de discussão, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer da gente conversar sempre que possível. Eu me coloco à disposição aí para uma futura resenha. E obrigado mais uma vez pelo espaço aí. E vamos manter sempre essa ideia, cada um na sua área de atuação, mas essa ideia de sempre melhorar o futebol onde a gente estiver, com aquilo que a gente tem em mãos, sem querer ficar, não, para mudar o futebol tem que fazer, não tem que fazer acontecer no seu dia a dia, em pequenas ações, em pequenos gestos, somados, você consegue contribuir muito mais. Então, manter isso aí na cabeça, achei legal, sensacional essa frase sua aí, e é o que eu penso também. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Esse é o Lucas Rubens, que estão com a gente, executivo de futebol.